Oi, pessoal, dando continuidade aqui às aulas de matemática do cursinho Navegar. Eu sou a professora Tuane, para quem não me conhece, e hoje eu vou falar sobre razão e proporção, um tema que cai muito nos vestibulares, no Enem, e que é um tema assim muito tranquilo. Depois que o aluno aprende, ele é super fácil de resolver e não tem muita complicação. Só que tem que pegar bem, tem que aprender bem, e aí ele se torna muito fácil. Vou começar falando sobre a razão ali. A razão nada mais é que uma divisão que existe entre dois valores com a mesma grandeza, né? No caso, ele pode ser expressa de três formas: A dois pontinhos B, A barra B e A está para B. Eles querem, tipo assim, visualmente eles querem dizer a mesma coisa, só que temos formas diferentes de falar. Então, se no caso, em uma prova do Enem, por exemplo, falarem que A está para B, quer dizer a mesma coisa que A dividido por B, que é o A barra B, como é mais conhecido, como a gente conhece melhor. Temos algumas regrinhas, assim, ó, que A e B, eles têm que ser números reais, né? E o B, ele tem que ser um número diferente de zero, porque não existe nenhuma divisão com o denominador, com o número de baixo igual a zero. O A, ele é chamado de termo antecedente, que ele é um numerador. Já o B, ele é o termo consequente, o denominador. No caso, o numerador é aquele que fica em cima e o denominador é aquele que fica embaixo, em via de regra. Ó, no caso, uma razão, ela é representada por uma fração. É basicamente isso. Só que, no entanto, ela não deve ser lida como se fosse um número racional. No caso, nós podemos ver aqui a tabela. No caso, um número racional é aquele que nós falamos de um meio, três quartos, cinco terços, sete décimos. Já a razão, que é o que nós estamos estudando, que é a divisão, nós lemos, tipo assim, ó, ali aquele que em números racionais nós líamos como um meio, nós vamos ler como um está para dois, como um para 2 ou um está para 2. Já aquele que em números racionais nós líamos como 3 quartos, nós vamos ler como três para 4 ou 3 está para 4. Já ali, 5 para 3 ou 5 está para 3. Já 7 para 10 ou 7 está para 10. No caso ali, o número racional é aquele que todos os dois nós representamos como frações, só que ali nos números racionais são aquelas frações mais comumente usadas e não quer dizer especificamente uma divisão, como aqui no caso de razão. Nós temos algumas aplicações muito usuais que nós vemos no nosso dia a dia que utilizam a razão. Uma delas é uma escala, né? No caso, quando a gente compara mapas com, tipo, em grandes mapas, aqueles lugares que são representados, nós geralmente não, sempre representamos a distância em umas escalas menores do que a real. E o conceito é dado por uma razão. No caso, a escala é aquele número que no mapa nós dizemos que 1 centímetro equivale a 1 quilômetro, basicamente. Então, assim, ó, a escala nada mais é que a medida do mapa, que é 1 centímetro, dividido pela medida real, que seria 1 quilômetro ou 10 mil quilômetros, aí é indiferente. E ambas elas têm que estar na mesma medida, na mesma unidade de medida, para conseguirmos fazer essa razão. A velocidade média, ela também é uma razão. No caso, a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo total de percurso. Ou seja, a velocidade média, distância percorrida, em razão do tempo total do percurso. Densidade também, é muito utilizada na química, é outra razão. A densidade é a razão entre a massa e o volume. Vamos fazer agora juntos um exercício bem rapidinho aqui de razão.
A razão, ó, o exercício é o seguinte: a razão entre a área construída e a área sem construção de um terreno é de 3 para 25. Se a área construída ela é de 150 metros quadrados, qual é a área sem construções? Ó, ele também é um exercício bem tranquilo. Nós vamos ter que, primeiro, fazer a igualar essas razões, 3 para 25 e 150 para x. Se 3 é a área que é construída, se 3 está para 150, 25 está para x. Então, fazendo ali aquela regrinha de 3 básica, nós obtemos que a área sem construção é 1.250. Ó, o exercício 2, também muito simples. A distância entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo é de aproximadamente 400 quilômetros. Um carro levou 5 horas para percorrer esse trajeto. Aí nós precisamos determinar a velocidade média. A velocidade, como também já foi falado ali anteriormente, é uma aplicação de razão. Então, a velocidade média nada mais é que a distância percorrida pelo tempo utilizado para esse trajeto. Então, a velocidade média nada mais é do que 400 quilômetros sobre 5 horas, que é 80 quilômetros por hora. Então, a cada hora, esse carro percorre aproximadamente 80 quilômetros. Proporção. Nós chamamos de proporção a igualdade de duas ou mais razões. Sendo assim, né, se a razão entre A e B, no caso, dois números A e B, é igual à razão entre os números C e D, nós podemos dizer que a seguinte igualdade ela é uma proporção, que no caso é 3 sextos é igual a 1 meio. São números diferentes, mas que eles têm uma proporção, eles são proporcionais. A divisão é diferente e eles são. Os números são diferentes, mas eles querem dizer a mesma coisa. E nós também podemos ter casos em que temos constantes de proporção. Nesse exemplo que eu dei agora anteriormente, que 3 sobre 6 seria igual a 1 sobre 2, essa constante de proporção seria igual a 0,5. E essa constante poderíamos ter várias divisões, várias razões que teria esse mesmo valor. Não precisa necessariamente ser apenas duas. Poderíamos ter 500 se fosse necessário. E aqui nós chamamos esses números por extremos. O A e o D ali são extremos, e os meios são o B e o C. No caso que quando nós formos fazer as manipulações matemáticas para obtermos o resultado, nós multiplicamos A por D e B por C. É basicamente isso. Ó, proporção agora também. Quando nós temos a igualdade só de duas razões, nós chamamos essa igualdade de uma proporção simples, que é daquele mesmo exemplo que eu tinha falado antes. 3 sextos igual a 1 meio. No caso aqui, x e y igual a 2 para 5. É uma proporção simples, porque temos apenas duas razões. Se a gente tiver uma igualdade de mais de duas razões, nós chamamos isso de uma proporção contínua, que pode ser inúmeras razões. Que aqui, ó, x para 4, y para 5 e z para 3. É uma proporção contínua. Teríamos que ter números, numeradores ali em cima que fizessem com que essas proporções fossem iguais, que nós tivéssemos uma constante de proporção. Ó, agora tem um outro exercício. Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e o seu pai tinha 50. Em dezembro de 2024, qual vai ser a razão entre as idades da filha e do pai? Se em 2014
a filha tinha 20, em 2024, que passariam 10 anos, essa filha teria 30 e o pai 50. Então, ele pergunta a razão entre as idades da filha, 30, e do pai, 60. No caso, seria 1 está para 2, que é o jeito mais correto de nós falarmos, de nós darmos o nome para essa razão. Ó, um outro exercício. As autoridades da área da saúde do município de Alto Alegre, no interior do Ceará, acabam de comunicar que 15% das pessoas da comunidade de Alto Alegre foram afetadas por um certo tipo de virose. E sabe-se que 4% das pessoas afetadas foram hospitalizadas. Tendo em vista esses dados, pode-se afirmar que o número de pessoas hospitalizadas em relação à comunidade inteira é de. Aí temos as alternativas. O que nós precisamos fazer? Inicialmente, nós precisamos calcular o 15 para 100, no caso que é 15%, e multiplicar por 4 para 100, porque desses 15% de pessoas que foram afetadas, só 4% dos 15 é que foram hospitalizados. Então, nós temos 60 para 10 mil, que dá um valor de 0,006, que é 0,6%. Não é 4%, porque 4% é apenas das pessoas infectadas e não do total da comunidade. Então, para saber do total da comunidade, temos que multiplicar o 15 para 100 por 4 para 100, que vamos ter 0,6%, multiplicando depois aquele 0,006%, que é a alternativa A, a alternativa correta. E é isso, razão e proporção é um tema muito simples, precisamos ficar bem ligados, porque na hora da prova, o que é mais difícil é entender o problema, entender o que está sendo solicitado, do que de fato conseguir fazer a questão. E a hora que a gente pega bem essa divisão, quem está para quem, os números que nós temos que colocar, quem vai em cima, quem vai embaixo, quem é o numerador, quem é o denominador, nós conseguimos resolver muito tranquilo. E eu desejo uma boa sorte para todos e que, se cair razão em proporção, vocês consigam fazer tranquilamente. Obrigada. Rita.